Então a gente está orando, né? A gente está orando pela nossa nação. A gente entende que esse momento é crucial para o nosso país, é crucial para o cenário do mundo. Só que a gente às vezes começa a fazer umas empreitadas assim, e a gente esquece do que a gente está mexendo, né? A gente esquece, a gente continua vivendo como se tudo tivesse normal, né? Não está acontecendo nada de diferente, né? E nessa segunda para terça, né? Segunda para terça, terça-feira a gente teve aqui o nosso momento de louvor, né? E aí, com licença, né? É só citar a Ritinha, né? Conversei com ela e a Ritinha falou que Deus tocou a vida dela, trouxe para ela uma carga muito grande de oração no final ali do tempo de louvor, né? E depois eu fui perguntar para a Ritinha, o que você entendeu? Que carga que é essa? Ela falou, olha, eu entendi que Deus está falando algo para nós sobre a nossa nação, né? Deus trouxe uma carga para o nosso país, né? E foi algo muito forte, né? E ela compartilhou isso comigo. E aí eu falei assim, puxa, Ritinha, você sabe que essa noite eu não consegui dormir? Essa noite, olha que eu durmo bem, viu? Não tem problema de insônia não. Inclusive, antes de ontem eu fui deitar 8 da noite, acordei às 6 da manhã. 8 da noite, bati o meu recorde, né? Dormi a noite toda, mas um dia antes, a cada hora eu estava despertado, não conseguia dormir. E não era assim, insônia, não tomei café, nada. E toda vez que eu acordava, despertava, Deus colocou no meu coração para orar pelo nosso país. E orar, e estar orando. E orando por tudo, né? Orando pela igreja, pelo despertamento da igreja, orando para que os nossos olhos pudessem se abrir diante de todos os cenários, todas as mentiras. E foi uma noite de oração, né? E chegou 7 da manhã, foi a hora que eu consegui cochilar, e aí eu não vim no louvor. Mas aí eu conversei com a Ritinha, que ela também teve algo que Deus tocou ela. Então, o contexto, né, de que nós estamos como base, nós estamos assim num campo de batalha espiritual, e nós, alunos aqui, alunos da ETED, da FMA, todos nós estamos nessa casa, nessa comunidade, estamos nesse enfrentamento intencional. Então, Deus está mexendo coisas, Deus está movendo, Deus está alertando, né, nosso grupo de concílio. Ontem oramos sobre isso, falamos sobre isso, e eu não sei quais têm sido as suas conversas de bastidor. Eu não sei quais têm sido as suas orações, se você tem orado assim só por você, se você tem orado só pela sua causa, ou se você tem sido uma pessoa que tem se debruçado na agenda de Deus, buscando entendimento daquilo que Deus está fazendo e quer fazer nesse lugar, nessa nação. Então, o contexto que nós estamos agora, e é o contexto dessa mensagem que eu tenho para vocês, é assim, Deus está comunicando algo conosco com essa base. Deus está dizendo para nós que tem algo muito maior daquilo que nós estamos fazendo. Deus tem algo maior do que a sua ETED, Deus tem algo maior do que a sua FMA, do que o seu prumo divino que você teve essa semana, ou está tendo ainda. Deus está fazendo algo além de você. O plano dele é muito além do que apenas o seu processo. As intenções de Deus não param no seu processo. As intenções de Deus, elas estão movendo nações. As intenções de Deus estão movendo o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira. Deus tem um plano para esse mundo, para as pessoas dessa terra, para a humanidade. E eu passei todos esses dias meditando e me deparei com o profeta Ezequiel. Eu estava lendo Ezequiel e falei assim, mas rapaz, isso aqui foi escrito para hoje. Foi escrito anteontem e é para hoje, né? Como que a Bíblia, gente, ela é atual? Como que a Bíblia ela é inspiradora e ela é para um momento oportuno, ela é chave para destravar coisas, ela é luz para revelar para nós aquilo que está escondido. Então eu estive nesses dias meditando e sinto assim que Deus tem essa palavra para nós, a partir do livro de Ezequiel e da experiência de Ezequiel, de ter um encontro com Deus e ser tocado por esse Deus que estava convocando ele para uma grande missão. E é uma missão de falar com um povo rebelde. É uma missão de falar com um povo que estava em cativeiro e que vivia em rebelião contra o próprio Deus. E é o cenário, exatamente o cenário que nós estamos hoje enfrentando, é o cenário da rebelião contra Deus. Sabe todos esses ismos que você ouve aí no seu Facebook, Instagram, WhatsApp? Tem um monte de ismo, né? Achismo, iluminismo, você vai ver um tanto de ismo, né? Um tanto de pensamentos, um tanto de ideias.
E você quer saber o cerne, o centro de todas essas ideias que se opõem à verdade? Nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Todos esses pensamentos que estão tentando levar a humanidade para o seu fracasso, é uma tentativa, inclusive, do anarquismo, inclusive é uma tentativa de viver sem leis, sem limites, é uma tentativa de viver sem princípios. Nós já sabemos o resultado dessa receita. O resultado dessa receita de uma vida sem princípios é morte, é a destruição de uma nação, é a destruição da humanidade. Então nós já sabemos a receita. E hoje nós estamos diante desse mundo que está em rebelião contra Deus, que vive num cativeiro mental, num cativeiro espiritual. O contexto de Ezequiel aqui, Ezequiel é o profeta que está falando para o povo de Deus, para o povo de Israel que está cativo. E Deus chama esse povo dele, o povo de Israel, um povo que está em rebelião contra ele. Grande coincidência, grande semelhança, e é aqui que nós vamos entender que Deus tem um convite para nós, assim como teve para a vida desse profeta de Ezequiel. Então mantenha sua Bíblia aberta lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, e vamos ler e vamos assim discernir aquilo que Deus tem para nós. Eu estava aqui adorando o Senhor, louvando, né? Gostei muito dessa música, dessa última música, eu não lembro o refrão, mas era alguma coisa assim, para dar liberdade para o Espírito Santo. Como que era mesmo o refrão? Espírito de Deus. É mais ou menos isso, eu não lembro. Nós estamos dizendo que o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. A gente estava cantando isso? Mas você já parou para pensar o que você está cantando, cara? Já parou para pensar o quanto que isso é comprometedor e isso pode assim mudar a trajetória da sua vida quando o Espírito Santo libera a nossa vida? E você vai ver que aqui o próprio Deus encheu a vida desse profeta com o seu Espírito e mudou a trajetória desse cara. E eu estava ali pedindo para Jesus, não deixa ser mais uma palavra, mais um culto. Eu não queria que fosse isso, e eu não queria que fosse nenhuma reunião nossa. Mais uma reunião apenas. E eu fico pensando, tudo que eu meditei essa semana é tão grande e eu me sinto incapaz de passar para vocês. Eu olho a palavra de Deus e vejo que ela é tão grande, e aqui Deus está falando com Ezequiel e algo tão assim, cheio de esplendor, e eu me sinto inadequado. Porque não tem palavras, às vezes, para descrever aquilo que Deus está fazendo e falando para nós. Falta palavras. E aqui no versículo, você abriu lá no capítulo 2 de Ezequiel, e é onde que a gente vai começar a nossa caminhada, é no versículo 16. É o capítulo 2, né? Falei para vocês, capítulo 2 de Ezequiel. Vocês estão acompanhando aqui? Agora vocês estão modernos, é isso? Não tem 16. Eu estou doido, é o 3, gente. Eu estou muito doido, perdão. Falei para vocês, ó, estou inadequado. Versículo 16, 3:16. E sucedeu que ao fim de 7 dias, que a palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 17, Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Guarda essa palavra, vigia. Eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dê a eles o meu aviso. Primeira coisa aqui que eu gostaria de falar com vocês é o convite da parte de Deus para sermos vigias. O que é um vigia? Que contexto que é esse? Deus chamando o seu profeta para ser vigia. Vigia, gente, é o sentinela. Nas cidades antigas, você tinha muralhas para proteger as cidades. Mas você não tinha só as muralhas, você tinha sentinelas de plantão, pessoas, os vigias que estavam guardando aquela cidade.
E essas pessoas tinham um dever, um compromisso de alertar o povo sobre aquilo que estava para acontecer. Pense só no seu ministério. Pense que o seu ministério é um guardião da cidade. O seu ministério, aquilo que você está fazendo com Deus, guarda essa nação. Você tem a capacidade de, do alto dessa muralha, tocar uma trombeta. Aqui nós estamos vendo o chamado para Ezequiel, mas a igreja do Senhor Jesus tem o mesmo chamado, que é um chamado profético para a nação. Quando a gente fala assim, um profeta, oh meu Deus, deve ser um mago, um mágico que está aparecendo entre nós, né? Nada disso. Nós temos que reconhecer que a igreja tem um chamado profético para esse tempo. A igreja tem um chamado de discernimento para essa estação, para o aqui, para o agora. A igreja captura o que Deus está fazendo, a ideia dele, a igreja captura aquilo que é a imaginação de Deus para esse momento, e ela é voz para essa nação. Ela está na muralha, como vigia, e esse é o nosso chamado profético. É um olhar para a nação, para ser voz de Deus para aquilo que está acontecendo agora. Então eu falei para vocês dos ismos, eu falei para vocês, né, a gente tem aí um monte de rótulo, né, de pensamentos, o socialismo, o marxismo, o comunismo, o capitalismo, o humanismo, o iluminismo, achismo, e não para. Tudo isso em rebelião contra Deus. Tudo isso querendo conduzir a sociedade à morte. E aqui está você, talvez brincando de ser crente. Aqui está você perdendo tempo. Talvez estamos perdendo tempo, talvez estamos distraídos, talvez estamos olhando só por aquilo que a gente quer. Né? Minha cama boa, minha comida legal, minha base bonita, meu ministério lindo, dinheiro na conta, aquilo. É o meu ministério. E a gente pode estar distraído. E rejeitando a palavra de Deus, que é um convite para nós a olhar para essa nação. Olhar para o Brasil, olhar para a nação que Deus te deu, olhar para o mundo, para a América Latina e ser uma voz, uma sentinela nessa muralha. Amém. A muralha é um lugar. A muralha é o campo. A muralha é a sua esfera de atuação. Mas ela não é o jogo. Às vezes a gente fica muito assim, empolgado, eu descobri minha área, né? Eu descobri que eu tenho um chamado para a comunicação, eu descobri que eu tenho um chamado para o governo. Tudo bem, você só descobriu o campo, mas ainda você não sabe como jogar. Nós temos a muralha, que é o nosso lugar, mas nós temos nessa muralha um dever, que é ser a sentinela. E a sentinela entende a sua vocação, a sentinela entende porque foi chamado, a sentinela entende o seu dever no alto daquele lugar, com os olhos na palavra, fixos no Senhor, no relacionamento com Ele. Mas eles não ficam só olhando para Deus. O sentinela não fica só orando. O sentinela não fica só jejuando. Ele tem um olho em Deus e o outro olho está na sociedade, naquilo que está acontecendo. Porque a qualquer momento, ele é voz. E é isso que Deus estava chamando Ezequiel. É isso que Deus está chamando a igreja. Você vai lendo a narrativa de Deus para toda a história da igreja. E Ele tem um convite para a igreja. Ele tem uma palavra comprometedora para a igreja. Ele tem, escuta só, uma palavra que te compromete. Se você ouvir Deus, Ele vai comprometer você. Nós estamos nesse lugar, nesse campo, nessa muralha, para conhecermos a verdade. Você não pode subir nessa muralha sem conhecer a verdade. Você não pode subir o alto dessa montanha sem saber essa verdade. Jesus nos chama para fazer discípulo, gente? Não? Vocês não responderam? Jesus chama a gente para fazer discípulo? Sim. Está na Bíblia? Tá. O Ítalo vai ler. Está aí na sua Bíblia também, Ítalo? Ou só na dela? Não está na do Ítalo. Está vendo? Não tem fazer discípulo na Bíblia. Olha para trás.
Eu quero ver se está na Bíblia do Ítalo. Às vezes alguém aqui adulterou isso aqui, a gente não sabe, né? Foi colocado aqui. Tá aí não, Ítalo? Lê para nós. Portanto, ir fazer discípulos de todas. De calma, você está correndo. Gente, leia a Bíblia com calma, pelo amor de Deus, calma. Vamos lá, respira. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Opa, vocês estão certos, está escrito. E depois? Batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E depois? E daí, o que ele fala mais? Aqui ele fala, acabou? Acabou? Deus acabou. Não é possível. Mas acabou acabado? E depois, o que acontece? A gente vai Então, Jesus nos chama para fazer discípulo? Sim. Mas vocês não entenderam a minha pergunta. É aonde que ele manda a gente fazer discípulo? Todas as nações. Não é localidade. Em qual momento do ministério de Jesus ele chama os discípulos para fazer discípulos? Gente do céu, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha morrido por nós, já tinha ressuscitado, e depois apareceu para os discípulos e ele fala: agora então vocês vão, façam discípulos. E depois, o que acontece com Jesus? Ele sobe. Vocês conseguiram entender que Jesus chama a gente para fazer discípulo depois que ele andou 3 anos e meio com esses caras? Você está conseguindo entender que nós temos um chamado nessa muralha, um chamado para sermos atalaias do Senhor nessa muralha, voz profética, conhecedores da verdade? Como que a gente vai conhecer a verdade se a gente não é discípulo de Jesus, se a gente não anda com Ele? Como é que você quer fazer discípulo se você nem andou com Jesus? Como é que você vai falar sobre a verdade se você não sabe? Olha o que está escrito no versículo: ensinando guardar o quê? Todo significa o quê? É para guardar todas. Então, sabe que a gente tem noção do que é esses todas as coisas? Será que a gente tem noção do que é a verdade? Será que a gente tem resposta para os ismos? Será que a gente tem resposta para o confronto? Será que a gente tem resposta para o ateu? Será que a gente tem resposta para uma prostituta que aparece ali na rua e você não sabe o que dizer para ela? Para um andarilho? Para uma pessoa endemoniada? Para uma pessoa que está cheia de relativismos? Essa palavra, para estar, né? A gente gosta muito de estar. Eu quero alcançar minha zona, minha área de influência. Eu quero ser relevante, né? Gente, quem está no discurso de querer ser relevante já está fracassando. Jesus não chama a gente para ser relevante. Jesus não tem isso aí escrito na Bíblia, tá? Agora, ser discípulo está escrito. Não é isso, Jocumeiros? Mas a gente gosta da palavra ser relevante, né? Eu uso ela, né? Tem que ser relevante. Tem que ser relevante. Não. Nós temos que ser discípulos. Para ser discípulo tem que andar com Ele. Tem que conhecer, tem que saber ensinar todas as coisas. Então a gente pode estar fazendo discípulo parecido com nós, mas não tem nada a ver com Jesus. Porque a gente não se parece com Ele. Porque a gente não gasta tempo com isso aqui, ó. A gente ensina talvez uma página lá da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque é o que a gente sabe de cor, né? Gente, a mensagem de salvação é muito importante. Mas a mensagem de salvação é só o começo. A mensagem de salvação foi aquilo que trouxe a gente para cá, né? A gente um dia aceitou Jesus porque alguém falou que Jesus morreu por nós e tem uma vida abundante para nós. Mas a mensagem de salvação é só o início. Deus está nos chamando para uma caminhada com Ele, para ser discípulo, para conhecer todas as coisas, para aí sim ensinar todas as coisas e estar nesse lugar que é uma muralha, que é um serviço. Um sentinela, você acha que é gostoso ficar lá no... Já foi militar, né? Não sei quem foi militar aqui. Tem mais alguém que foi militar aqui? Que tirou guarda de madrugada, que você tem que fazer o plantão seu das 3 às 6, das 6 a... Tem um horário, eu não sei exatamente se é
Digamos assim, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, chuva ou sol, você está ali, protegendo, como uma sentinela. Sentinela não é um lugar para ser relevante, é um lugar para servir. Está entendendo a diferença? Está entendendo que para a gente ter uma voz profética nessa cidade, nessa nação, nós temos que conhecer o livro todo? Nós somos chamados para conhecer o livro todo. É uma vergonha para essa base, para mim é uma vergonha saber que a gente cancelou uma escola da Bíblia agora. Sabe por quê? Porque ninguém quer estudar a Bíblia. É uma vergonha. Vergonha, nós temos que ter envergonhado. Sabe aquele negócio assim de jogar cinza em cima da gente? É mais ou menos aquilo que a gente tem que ter, né? Vergonha. Mas a gente tem outras escolas cheias. Mas a Bíblia está vazia. Aí o que nós vamos oferecer para a sociedade? O que nós vamos falar para aquelas pessoas que estão lá no seu Facebook? Nós não temos nada para dar. É uma vergonha para nós, a gente está assim se surpreendendo com coisas hoje que fala, às vezes até mesmo no ETED, porque a gente nunca foi no EBD. A gente olha lá a história de Deus. Gente, a história de Deus está aqui na Bíblia, você tem que entender isso aqui, pelo amor de Deus. O que é criação? Você, meu Deus criou o mundo, está aqui. Mas a gente gostava de ir na igreja para ir no culto social, para ir naquele culto legal, no domingo à noite, depois sair para comer pizza, mas a gente não queria saber da Bíblia. Chegava segunda-feira, a gente entrava na nossa vida miserável de trabalhar, de dormir, de comer, de brincar, de zoar, de trabalhar, daí para poder descansar, para poder comer, para poder pagar as contas. E aí tinha um negócio lá, aberto em salmos no meio da cozinha, lá da sala, né? Qual salmo que fica aberto, gente? 91. Salmo 23. Um teia de aranha. Depende da Aí você tem o seu celular, tem 322 aplicativos. Talvez tenha um aplicativo da Bíblia, né? Ou alguma coisa de estudo da Bíblia, ou alguma coisa que te conecte com Deus. Talvez, né? Porque às vezes a pessoa, estou indo para Jocum, tem que baixar lá a Bíblia no celular, né? Tem isso também. É uma vergonha para nós saber que a gente não quer saber a verdade, que a gente não quer conhecer o todo. Isso significa que a gente não tem nada para oferecer para o mundo caído. Significa que a gente não tem nada para dizer, que a gente está envergonhado, que a gente está escondido dentro da cidade. Por isso que estar dentro da Jocum é legal, porque você se escondeu dentro da cidade. É uma cidade fortificada, é uma cidade que tem tudo que você precisa, mas você não precisa se expor, você não precisa colocar a cara a tapa, você não precisa ir ali visitar a Dona Maria, o seu João, você não precisa atender, sabe, você não precisa ser discípulo de Jesus, porque onde os discípulos de Jesus andavam tinha virtude. Ele olhava para aquele cara e falava assim: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe o que está faltando para nós? Virtude. Sabe por que nosso ministério fracassa? Porque não tem virtude em nós. Sabe por que ninguém segue a gente? Porque não tem nada para oferecer. Gente, ninguém quer seguir agenda, ninguém quer seguir protocolo, ninguém quer seguir regra, ninguém quer seguir plano. As pessoas querem seguir virtude de Cristo. Aí a gente gasta os nossos neurônios, porque eu também já fiz isso anos da minha vida, né? Planejando, e isso é legal, né? Só que de repente a gente dá mais valor para a agenda do que o dono da agenda. A gente dá mais valor para a agenda e para os planos bem-sucedidos do que a revelação, do que o Espírito Santo. E a gente canta sobre o Espírito Santo, mas a gente não vive ele, a gente não transborda, a gente não faz nada. O que a gente fez hoje que teve virtude? O que você fez hoje que gerou virtude em alguém? O que alguém olhou para você e falou assim: cara, olha isso. Conhecedores da verdade. Um discípulo conhece a verdade. O discípulo conhece o livro. Deus aqui, convidando esse profeta, ele diz para que a pessoa possa ouvir a palavra da boca que sai do próprio Deus. Olha aqui o finalzinho do versículo 17. Eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Gente, já falei isso várias vezes aqui. Aluno de ETED, presta atenção. A coisa mais importante que você aprendeu aqui na Jocum é o seu tempo de qualidade com Deus. Verdade.
Jucumeiro, sua vida está um fracasso é porque o seu tempo com Deus é um fracasso. Como é que você vai ouvir Deus? Como é que você vai ouvir o que sai da boca de Deus? Como é que você vai entender que você é um portador da missão dele, se você não ouve, se você não relaciona com ele? Gente, a gente vem para nossas orações aqui, a gente fica orando, falando, mas o que a gente está ouvindo? Muito legal a gente clamar, gritar, espernear, fazer barulho. E o ouvir? Olha o que Deus está falando aqui. Ouve a palavra que sai da minha boca. O que você ouviu essa semana de Deus? O que você ouviu hoje de Deus? Que silêncio que você fez diante da face de Deus? Tudo rápido, tudo correndo, tudo acelerado, tudo cheio de ruído. E aí nós estamos enganados, achando que a gente está fazendo algo para Deus. Eu estou fazendo a missão, eu estou fazendo missões, eu estou na missão, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. A gente está enganado, porque é completamente diferente de fazer algo para Deus e fazer algo com Deus. A gente está enganado. A gente está cheio de coisas, de ativismo, de agendas, tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus, e Deus não tem nada com isso. Deus talvez nem pediu para você fazer nada do que você está fazendo. Presta atenção, a missão é dele. Deus está em missão. Então você tem que olhar, você é um sentinela na muralha, você tem que entender que Deus está em missão nessa nação. Você tem que perguntar para ele: papai, o que eu posso fazer com você? O que tem para me fazer nessa cidade? O que tem para me fazer nessa nação? Qual que é a sua agenda? Nós somos portadores da missão dele. Nós precisamos conhecer a agenda dele, não é a nossa agenda que importa. Amém. A nossa agenda não é nada. Verdade. Nosso programa... Gente, eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim, tá? Aqui, tem um espelho aqui, eu estou pregando para mim, porque eu gosto de organização, eu gosto de agenda, eu entendo que isso é para nos servir também. Mas isso vira um Deus. Porque a gente já não conhece mais o que sai da boca de Deus, a gente não é portador da missão dele. Ouvir o Senhor. Ter discernimento. É um lugar de relacionamento. Sentinela na muralha. O profeta Ezequiel foi chamado para se relacionar e ouvir em primeira mão. Ele não tinha terceiro, ele não ficava ouvindo um para... Sabe aquela história da igreja, né, que durante muito tempo tinha que ter alguém para ouvir Deus por ela, né? Alguém para interpretar a palavra por ela. Não. Nós somos chamados para ouvir Deus em primeira mão. Nós somos chamados para entender Deus de primeira mão. Ele é pessoal. Vocês estão entendendo? Amém. Faz sentido? Tomara que mexa, tomara que bagunce a nossa vida, tomara que hoje a gente saia daqui, não é feliz não, a gente sai daqui chorando, para a gente ver se de amanhã, ou hoje mesmo, a gente toma uma atitude nova na nossa vida. Amém. A gente precisa de atitude nova. Vamos continuar, versículo 18. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu, para quem esse tu aqui? É para o profeta, viu? E tu não avisar, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Eita. Pecado da omissão. Nós não temos o que dizer, nós não conhecemos a verdade, nós temos medo, nós nos omitimos. E Deus está falando que, ai de você, se eu der a palavra, se eu mostrar para você, se você enxergar, se você estiver vendo o seu irmão, e Deus trata pessoas como Ele trata nações. Da mesma forma que Deus trata pessoas, Ele trata nações, Ele trata sistemas. Ai, sabe por quê? Porque o sangue vai estar na sua mão se você não confronta o mal. Se você não fala que pecado é pecado, se você não alerta a pessoa dos seus caminhos de impiedade. Isso, gente, não precisa nem pensar em Brasil, pode pensar dentro da base. Você vê o seu irmão pecando e você faz de conta que não é com você. Você vê a pessoa num caminho de impiedade e você não adverte. Você não é profeta, você não se coloca no lugar de dizer, irmão, isso que você está fazendo é pecado. E Deus vem aqui e fala para nós, mas seu sangue eu exigirei da tua mão. Pecado da omissão.
Então, como eu disse para vocês, nós temos um problema quando a gente ouve Deus. A gente tem um problema em ouvir Deus, porque quando a gente ouve Deus, nos compromete. Agora a gente sabe. Está vendo o que aconteceu aqui com esse profeta? Ele ouviu Deus, comprometeu ele. Ai dele se ele não falasse a verdade. Ai dele se ele não confrontasse o mal. E aí corre na sua timeline o mal, corre no seu Instagram, corre na sua... Porque hoje a gente tem uma coisa interessante, a gente tem voz, não é só fora aqui dessa base, a gente tem voz também nos meios de comunicação. O que você faz nos seus meios de comunicação? A sua vida é happy, clap, tá tudo legal, bacana, fotinha, perfil, pá, sou um cara que tem muitos seguidores, enquanto o mundo sórdico está passando pela sua linha do tempo. Enquanto amigos, enquanto no grupo, você está sendo conveniente com as piadas, com as brincadeiras, com as comparações, com as suposições, com a iniquidade, e você não é voz. Isso se chama pecado da omissão. Esse é o nosso problema. Ouvir Deus nos compromete, e agora nós temos que ter um pacto com esse Deus de não sermos omissos. Esses dias atrás, umas 3 semanas atrás, 5 da manhã, é uma parábola que eu vou contar para vocês, mas aconteceu comigo essa parábola, tá? 5 da manhã, 5:30 para ser mais exato, eu escuto uma voz no quarto. Iago, não estava assim, a pessoa está gritando, né? Iago, os cachorros estão atacando as ovelhas, tem uma ovelha dentro do lago, afogando. Deu um pico de adrenalina assim, 5 graus, chovendo, tá? Só para você entender o contexto. De madrugada, da noite, chovendo, eu quentinho na minha cama, e uma voz do além fala assim: cachorro está atacando as ovelhas, então a ovelha dentro do lago. Assim, já passa um filme na cabeça, e agora? Ai, 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 né? Nem sabia o que estava acontecendo, peguei uma lanterna, desci lá para o segundo lago, lá embaixo. Aí, quando eu chego lá, era uma cena de terror. Uma ovelha morta afogada. Uma outra ovelha morrendo, estava quase morrendo. Tava só com o narizinho assim, ó. Ela desfalecia e respirava, e o resto do corpo todo submerso. E eu ali, debaixo de chuva, a lanterna. E agora, o que eu faço? O resgate da ovelha, né? É o resgate da ovelha, né? É um chamado ministerial, olha só. E aí eu entro no esgoto, porque aqui não é um lago. O primeiro lago é água natural, tá? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. O primeiro lago é fonte de água, não tem esgoto, foi limpo, beleza. O segundo lago não, né, Maurinho? O segundo lago vem muita coisa da rua, mas tinha uma ovelha lá dentro. E eu entrei dentro do lago, naquela água, 5 graus, chovendo. E eu nunca fiz tanta força sozinho, porque você não imagina, assim, uma ovelha já é pesada, viu? É pesada, Maurinho, uma ovelha, né? É pesada, uma ovelha fêmea, grande, velhinha. Mas ela estava molhada e peluda, então assim, acho que ela foi para muitos quilos. Não faço ideia quantos quilos, assim, para me tirar ela da água, sozinho. Muita força e esgotamento. E daí a gente conseguiu salvar a ovelha. O senhor Gilvan estava na marcha, só que estava molhado com barro. A gente, assim, foi mais de meia hora, 40 minutos para tirar a ovelha. E a gente resgatou a ovelha. Resgatou a ovelha está viva, né? Ainda, São Francisco? Está vivinha? Cadê o São Francisco? Cadê? Está vivo? Glória a Deus. Recuperou? Foi dias para recuperar, né? Porque ela teve corte, mordida, assim, ó. É uma cena muito assim de como as pessoas chegam aqui, né? É uma cena muito assim, pastoral, né? Não é verdade? Mas a gente acha bonitinho, né? O chamado, é tudo legal, é tudo lindo, e a gente não tem ideia o quanto que isso compromete. Para mim foi uma parábola, gente. Deus tocou minha vida naquele dia. Eu meditei naquilo e falei assim, tem que ter compromisso. Sabe o que aconteceu comigo aquele dia? Eu fiquei o dia inteiro, eu fiquei 3 dias enfermo. Deu uma dor de garganta, peguei uma gripe, fiquei de cama, porque compromete a gente. Gente, ministério compromete. Ouvir Deus, então pensa só, eu ouvi uma voz me grita, então ouvi. Quando a gente ouve Deus e Deus fala que tem algo para a gente fazer, não é para ser relevante, entendeu? Que relevância que tinha? Fala para mim. Nem vocês sabiam dessa relevância, uai. Salvou o cara de madrugada dentro do esgoto para salvar uma ovelha, né? Que bonito, né? Vai dar nas mídias sociais. Não deu nas mídias sociais. Mas o que eu estou dizendo para vocês
é que chamado da parte de Deus, ouvir Deus, quando a gente senta aqui para meditar, quando a gente senta aqui para intercessão e a gente fala assim, eu quero que Deus fale comigo, presta atenção no que está pedindo. Presta atenção, porque tem que comprometer você. Jesus fala para a gente tomar a cruz, não fala para a gente tomar a nossa cruz diariamente? Que coisa bonita, né? Sabe o que aquela cruz significa? É que vai matar você. Sabe o que significa? A sua vocação, o seu propósito é um lugar que a sua causa ela vai levar você a um sacrifício. Cruz é a vocação de Jesus, aquele sacrifício. Ele fala para você carregar a sua também. Porque a gente acha que essa cruz é só apenas assim, o fardo, o peso da vida, os pecados, aquelas renúncias, mas a cruz de Jesus é um sinal do propósito de Cristo. Amém. Jesus tinha uma cruz esperando ele para matar ele, gente. E aí, o ministério de Jesus bem relevante, né? Uma cruz esperando para matar ele. Então a gente ouve Deus um monte de vezes, a gente torna banal. Ah, Deus disse isso, Deus falou para mim para lá. Aí semana que vem Deus mudou, né? Porque daí você já não vai mais para aquele lugar que você falou, diante da comunidade que você vive. Né? Que lindo, né? Deus mandou eu trabalhar com evangelismo, Deus mandou. Aí depois de uma semana, não. É bem Deus que falou, foi, não sei quem falou, né? Gente, quais são as coisas que Deus nos chama para fazer? Quais são os pecados que Deus está nos chamando para confrontar e nós não confrontamos? O que você anda vendo que você não confronta? Sabe por que a gente não confronta? Porque a gente tem medo da nossa aparência, a gente está com medo da nossa reputação. A gente prefere ficar falando, às vezes até do Cote, né? O Cote, fundador da base, né? Ah, mas o Cote tem coragem. Eu não faria isso. Ah, eu não falaria assim. Ah, eu não me exporia. Nem sei falar essa palavra. Me expor. Como seria me expor? O verbo Exporia. Eu me exporia dessa forma. Não sei se é assim também. Confio em vocês. Mas eu confio no Felipe. A gente olha para esses homens, essas pessoas das mídias, essas pessoas corajosas que estão denunciando o pecado. Vocês viram o vídeo da dona Damares essa semana aí falando do tráfico de crianças, dos abusos, da pedofilia? Vocês viram isso? Você acha que uma pessoa dessa não está cumprindo isso aqui? Você acha que uma pessoa dessa não está vendo o mal e denunciando e falando isso é pecado? Isso é errado? Você acha que essa pessoa não está comprometendo a imagem dela? Sabe que ela não está sendo atacada? Claro que está. A sua vida está legal, o diabo nem está nem aí para você, porque você também não está fazendo nada de oposição no sistema, tá? O diabo nem incomoda você dorme tranquilo, né? Come bem, tá tudo, porque você também não mexe com nada. Você não faz nada, assim, tipo, por que o diabo vai gastar o tempo dele com você? Fala a verdade. Ou os demônios, ou sei lá o nome que você quer dar. Você não faz nada de diferente, você não mexe com nada, você não ora por ninguém, você não fala de Jesus para ninguém, você não fala que isso é errado, você não entra numa conversa e fala assim, gente, desculpa, mas isso aqui tem que parar. Vocês não se comprometem, por isso que a sua vida está legal. Né? Então, você quer bagunçar a sua vida, começa a se levantar a sua voz em direção à verdade. Começa a falar a verdade. Nós precisamos da verdade, a gente não precisa de outra coisa, a gente precisa da verdade. Eu sei que vocês estão doidos para ir embora, eu já estou falando bastante, mas eu vou terminar daqui a pouquinho, tá? Vocês aguentam aí. Pecado da omissão. E se tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, Deus termina assim, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Versículo 21. Todavia, se tu advertires o homem justo para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado e tu livrastes a tua alma. Aí Deus está mostrando a outra coisa também. Então quando você não se cala, você tem a oportunidade de livrar as pessoas da morte, da tragédia. Deus trata as pessoas como trata as nações. Quando você fala,
quando você divulga a verdade, os princípios, você tem uma oportunidade de livrar essas pessoas e as nações da destruição e da separação de Deus. E aí Deus vai olhar para você e, na verdade, Deus não faz um elogio, né? Porque você não fez nada além da sua obrigação. Tem nada que é uma coroa, que possa servo bom e fiel. Não, é mais nada além do que a sua obrigação dizer o que é certo e o que é errado. E você está dando uma oportunidade para essa pessoa se arrepender. Aí é a escolha dela. Aí se ela quer se reconciliar com Deus, glória a Deus, porque Deus ama a reconciliação. Deus quer ver a reconciliação. Deus quer ver os pedidos de perdão. Deus quer ver as nações diante dele, ajoelhadas, reconciliando com ele. Mas é uma escolha. Existem pessoas que não vão querer ouvir o seu conselho. Está tudo bem. Você fez a sua parte, você não estava preocupado com a sua reputação. E a omissão nasce no campo da insegurança, que você não sabe quem você é. A omissão nasce porque você não conhece a sua identidade, você não sabe quem é você. Aí você tem medo do que o outro fala de você. Você não tem que estar nem aí para o que o outro pensa de você, se você sabe exatamente quem você é. Você não tem que respeitar aquilo que Deus não respeita, gente. Presta atenção. No mundo do politicamente correto, diz que você tem que respeitar tudo. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e vai ver o que Deus não tolera. Vai ver as consequências do pecado. Vai ver as consequências que Deus impôs para algumas nações, algumas tribos, alguns povos. Você vai ver que Deus não tira as consequências das escolhas erradas. Deus não respeita isso. Deus ama o pecador, mas Ele não respeita esse tipo de pecado. Deus não respeita esse tipo de conduta. Ele passa o trator por cima, irmão. E aí você está no politicamente correto, no mundo que está cheio de ofensas, e você não pode falar nada para confrontar, porque senão a sua imagem vai cair, você vai ser deletado, anulado. Cuidado. Nós precisamos advertir a sociedade contra os pecados estruturais. Nós temos que ter esse coração de que nós sabemos que Deus amou esse mundo, Deus ele tem um plano, Deus quer que todos tenhamos vida e vida em abundância, gente. Deus ele ama essas reconciliações, Deus ama quando você vai e confronta e há espaço para que haja vida, e a vida transforma essas pessoas. Nós precisamos estar nessa muralha. Nós precisamos estar no alto dessa muralha, no relacionamento com Deus, vigilantes como sentinelas para tocar a trombeta certa. Para dar o sonido certo, porque aquele sentinela ele sabia dar o sonido correto que prepararia o exército para a batalha. Olha só que interessante. Então, o muro é o campo. Sentinela é o seu ofício, mas do que adianta? Do que adianta? Você pode até estar na muralha, você pode estar na Jocum, você pode estar na sua área de influência, você pode estar no seu campo. Não quer dizer nada. Você só descobriu o seu campo. Aí, você até pode ocupar o seu ofício, ser uma sentinela. Você sabe o seu ministério, você sabe o seu dom. Eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou profeta. E daí? E daí que se você não der o sonido certo, ninguém se preparará para a batalha. Olha só que loucura, essa foi a minha viagem hoje. Tem a muralha, tem o sentinela, mas se o sentinela não sabe tocar a trombeta certa, quem se preparará para a batalha? Paulo escreve isso. Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 14, 8. Você não precisa abrir, está escrito lá. O irmão da televisão aí sabe colocar isso. Irmão da televisão, se você quiser pode colocar, porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então pensa só, estou na Jocum, sei meu dom, minha vocação, mas eu não sei tocar a trombeta. Ninguém vai seguir, ninguém vai se preparar, ninguém vai se levantar. Nós precisamos primeiro aprender a tocar a trombeta. E aqui tem muitos músicos, né, que gostam de instrumento, né? Eu, durante 7 anos, fui músico também, viu? Você não sabe não, mas um dia eu mostro minha foto cabeludo, tocando minha banda de rock and roll, assim. Tá bom? Eu já fui assim, alguma coisa.
Gente, você que toca alguma coisa sabe como que é trágico alguém que está tocando um instrumento desafinado, né, Wagner? Né, Wagner? Diz que o guitarrista ele passa metade da sua vida afinando a guitarra e a outra metade da vida tocando desafinado, né? Piada de músico, desculpa, gente. Tocar o instrumento correto, mas tocar o instrumento afinado. A sua vida tem que estar afinada, gente. Eita. A sua vida tem que estar ajustada e dar o timbre certo. Isso que é legal, isso é bacana, a nossa caminhada aqui na Jocum é conhecer a Deus, porque a gente vai conhecendo Deus no processo, a gente vai afinando a nossa vida. A gente vai afinando, ajustando até que você consiga tocar a melodia que Ele programou para você. É muito lindo isso. E quando você está na muralha, como um sentinela, uma voz apostólica, você toca a trombeta da maneira correta e o exército se prepara para a batalha. Nós podemos estar tocando a nota errada. Nós podemos estar equivocados, fazendo muito barulho aqui na base, muito agito, barulheira, conversas tolas, vãs. Sabe o que acontece no meio de um grupo grande aqui na base? Um monte de conversa que não é intencional. Um monte de piada. Passa o dia fazendo piada. Passa o dia fazendo, né, olha aquele negócio lá, como é que é aquela palavra lá? Sarcasmo, né? Ah, não, é brincadeira. Ah, não, eu estava zoando. Gente, será que uma comunidade apostólica, será que uma comunidade de servos de Jesus, de homens e mulheres piedosos, deveriam perder tanto seu tempo com bobagem, com zoeira, com barulho? Primeira coisa, você que nunca tocou instrumento, que quer ser músico, para você afinar um instrumento você precisa de silêncio. Não dá para afinar um instrumento, né, David, no meio da bagunça, né, zoeira, né? Você precisa parar. Você precisa ter silêncio para afinar o seu instrumento. Você precisa fechar um pouco a sua boca. Você precisa parar de ficar zoando dentro da base e prestar atenção que aqui é um lugar para te comprometer, para você entender a agenda de Deus. É um lugar para você aprender a afinar a sua vida. Você está aí nessa ETED, ACV, FMA, é para afinar a sua vida, mas não é sobre você, gente. É para você tocar a trombeta certa nessa sociedade, para confrontar o mal, para trazer justiça, para ferir a terra. A terra tem que ser ferida pela justiça de Deus. Chega de brincar, chega de ficar gastando tempo com programa. Deus nunca chamou a gente para programa. Ele chamou a gente para ser discípulo. Precisamos nos adequar. Nós precisamos tocar adequadamente. Sabe o que significa isso? Unção de Deus. Virtudes dele. Antes de eu entrar nessa semana de meditando sobre essas coisas, nas semanas passadas eu estava meditando sobre Atos dos Apóstolos. E tem uma coisa que me chama a atenção toda vez que eu leio. É que aqueles caras tinham o Espírito Santo, gente. Aqueles caras tinham unção, aqueles caras era tudo assim, tudo errado, né? Tudo assim, o que eu falei, né? Inadequado. Tudo inadequado. Mas os caras tinham o que é necessário para tocar a trombeta certa. Virtude. Virtudes, abrir a boca e sai coisa. Abrir a boca sai sabedoria. Abrir a boca sai palavras de bênção. Abrir a boca sai cura. Abrir a boca manifesta a presença de Deus. Os discípulos tinham virtude. Amém. Os discípulos de Jesus têm o Espírito dele. A gente cantou sobre o Espírito. Os irmãos da música, eu gostaria que a gente encerrasse cantando essa música. Do Espírito Santo, que é bem-vindo aqui. Pode, Sr. Wagner, pode ficar aqui fazendo aquela melodia dessa música, por gentileza. Nós podemos declarar isso novamente, mas tem que entender que isso é para uma aplicação prática na nossa vida. Nós estamos afinando a nossa vida para tocar a melodia de Deus. A nossa aplicação, gente. O que a gente vai sair daqui? O que a gente vai fazer de coisa prática com isso? Primeira coisa. 3 coisas só. Primeira coisa, para você gravar. Compromisso com a verdade. Amém. Se nós vamos sair daqui, a gente tem que ter uma coisa aqui na nossa mente. Compromisso com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade está no livro todo. A verdade não está só no versículo.
e a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Segunda coisa para a gente levar para a nossa casa, nossa aplicação: sair da omissão, sair do campo da passividade, sair desse lugar aonde que a gente não confronta o mal. Compromisso com a verdade, sair da passividade. Terceira coisa, o chamado para a gente tocar o sonido certo. E meu convite para você e para mim é que a gente pudesse dar uma resposta para o Senhor Jesus de arrependimento. Arrependimento do quê? Omissão. Pedir perdão para Jesus porque a gente tem sangue nas mãos. A gente viu coisas e a gente não confrontou. A gente observou e a gente não falou. Deus chamou o profeta Ezequiel para confrontar uma nação rebelde. Deus chamou o Ezequiel para confrontar um povo que persegue os que confrontam. Uma nação que persegue os que profetizam contra o mal. Uma igreja que tem a unção profética, uma igreja que entende o profético de Deus, ela não é benquista na sociedade. Ela é perseguida. A gente sabe que quando está tudo bem, né? Quer dizer alguma coisa. Quer dizer que quando Deus quer fazer a igreja dele crescer, quando Deus quer multiplicar a igreja dele, ele começa também a permitir que as coisas não fiquem tão fáceis quanto eram. Você vai vendo na história que as perseguições foram motivos da igreja multiplicar e se espalhar. E nós estamos nas eminências, nós estamos em eminências de conflitos, nós estamos em eminências de guerra mundial, nós estamos em eminências de bombas atômicas, nós estamos em eminência de governos totalitários, nós estamos em eminências de ditaduras. E isso é verdade. Sabe o que significa? Para Deus não significa nada, porque Ele não está perdendo. Significa que a agenda dele faz parte de cada coisa. E nós temos que se afinar a melodia que Ele está tocando. Então Deus está tocando uma orquestra no mundo. Tem uma orquestra celestial sendo tocada agora, se você prestar atenção. Quem está desafinado é você ou eu. É você que não está tocando certo a melodia. Então, há um convite de Jesus para a gente se afinar na ordem que Ele está assim estipulando para nós. Se essa mensagem toca seu coração, se você acha que você é uma pessoa assim que quer se levantar, que não quer mais ser omisso, se você é uma pessoa que quer tocar a melodia correta, vamos orar junto, você fica em pé. A gente vai tocar, a gente vai cantar, e você está fazendo um sinal, não é para mim não. Eu nem estou vendo o que está acontecendo, eu estou dizendo que é para Deus. Deus quer ferir os nossos corações essa noite. Deus quer marcar a nossa noite e marcar a sua vida agora, não é por causa de mim, para que amanhã você possa repensar toda a sua